Vivemos em tempos em que sentir virou quase que um problema, né? Tem gente que fala que é feio até, né? Ai, ter raiva é feio, ficar triste é feio, né? Segura esse choro. A tristeza, o medo, a ansiedade, emoções naturais da vida passaram a ser vistas como sinais de desequilíbrio. Em meio à pressa por felicidade constante, qualquer vulnerabilidade parece exigir um diagnóstico. Olha, é a chamada patologização da normalidade, enquanto emoções comuns são confundidas com doenças, tá? Mas aonde termina o sentir e começa o adoecer? Quando o choro vira silêncio prolongado, o medo paralisa, a ansiedade domina, é hora de acender aquele alerta. O desafio está em reconhecer essa fronteira. Por isso hoje a gente vai conversar sobre os limites entre o emocional e o patológico e como reencontrar o equilíbrio em uma sociedade que desaprendeu a lidar com a própria humanidade. Difícil, hein? Quem explica tudo isso pra gente é a psiquiatra Paula Carneiro. Seja muito bem-vinda, sua linda. Olá, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Sempre linda. Amém. Conosco. Pode se sentar. Por favor. Boa tarde para o pessoal maravilhoso e abençoado que está aqui conosco nesse momento. É um prazer estar aqui novamente. Quando a gente fala sobre emoções e sentimentos, né? A gente entende hoje que é um pouco de fraqueza. E algumas coisas a gente aprendeu desde criança, né? Ah, você ficar com raiva é feio, né? O chorar, que você falou, engole o choro. Enfim. Quando a gente vem com isso desde muito cedo, a gente cresce um adulto que tem dificuldade de se compreender? Com certeza. Quando a gente cresce recebendo crenças, né, externas e a gente vai validando essas crenças, elas interferem na nossa forma de pensar a nosso respeito, né? A gente vai internalizando de tal forma que a gente acaba se tornando, muitas vezes, aquilo que o outro tanto repete sobre nós, sem a gente se dar conta que aquilo não tem nada a ver com a gente, que diz muito mais sobre o outro do que sobre a gente. Ai, que difícil fazer essa separação, né? Porque a convivência, muitas vezes, nos suga, né? Sim. A gente conviver com alguém que ele diga com quem andas que eu te direi quem és, né? E como que a gente consegue, né, na nossa rotina, não deixar que isso interfira tanto nos nossos sentimentos? Ai, Gabi, que pergunta difícil. O autoconhecimento, sempre que eu venho aqui ou na rádio, eu repito muito essa palavra, mas é porque, de fato, o autoconhecimento é o que nos revela quem a gente é. Quando a gente consegue se desconectar do externo e olhar para dentro. E compreender o que forma a nossa personalidade, quem eu sou, né? O que verdadeiramente eu sinto, né? O que meu coração pulsa. E aí sim a gente vai validando as nossas emoções, a nossa forma de existir, a nossa forma de se relacionar e assim a vida fica mais leve, tranquila e verdadeira. Como que a gente consegue, doutora, entender que aquele sentimento, ele está ultrapassando talvez o limite? Primeiro, reconhecer, porque é difícil, né? Mas quando que isso começa a virar uma doença, ficar algo patológico? Como que a gente consegue identificar esse equilíbrio? Bem, essa resposta já é um pouquinho mais fácil. A gente consegue identificar quando existe um entristecimento que vai além daquela tristeza, sentimento. Quando tem um desânimo na alma. Quando a gente percebe que a gente está desanimado, enfraquecido, não só psiquicamente, não só emocionalmente, mas também fisicamente e espiritualmente. Quando tem um impacto em todas as áreas da nossa vida, nos paralisa de tal forma que a gente não consegue mais nem ver uma microluzinha no fim do túnel. É nesse momento que a gente percebe que tornou-se uma doença e não é só mais um sentimento que deve ser legitimado. Quando a gente fala do autocuidado, de se conhecer, algumas vezes a Abby já falou aqui nos textos dela da importância da gente falar não.
isso eu não quero, eu não quero conviver com tal pessoa que me faz mal, eu não quero ir em algum lugar que eu não me sinta confortável, porque também a gente aprende na infância que a gente não pode falar não, né? Tem aquilo, a criança está lá, fala oi pra tia, beija a tia, e você não pode falar, a criança não pode falar não, não quero. Como que a gente pode trabalhar essa questão do não, respeitoso, mas de saber o seu limite? Nossa, muito legal você fazer essa pergunta. Esses dias eu falei com uma paciente e eu disse para ela é uma pessoa muito disponível para todos e para tudo o tempo inteiro. E ela acaba se negligenciando, naturalmente. Quando a gente está disponível para tudo e para todos, a gente não está para a gente mesmo. E aí eu perguntei para ela, eu falei, você já parou para pensar que cada sim que você diz ao outro é um não que você diz para si mesmo? E eu acho que o equilíbrio está nisso, a gente respeitar as nossas necessidades, né? De forma caridosa, verdadeira, colocar as nossas limitações. Olha, infelizmente hoje eu não consigo te servir nisso, pode ser amanhã? Porque hoje eu preciso fazer uma coisa por mim, para mim, eu tenho meu tempo de oração, eu tenho meu tempo de me cuidar, de fazer minha atividade física, e isso vai acabar interferindo um pouquinho na minha rotina. Pode ser em outro momento, eis-me aqui. Porém, agora não dá. Não consigo. Educadamente, né? É um não educado. Sim. Mas sabendo falar. Às vezes não é não para sempre, né? Sim. É aquilo de hoje eu preciso priorizar outra coisa. Amanhã eu posso conseguir fazer o que você me pediu, né? Mas saber se colocar também como em um lugar importante na sua própria vida, né? Claro. E eu acho que é por isso que as pessoas estão tão esgotadas mentalmente, né? A gente tem o tempo todo que provar coisas, né? Para si e para o outro. E muitas vezes nós somos os nossos piores sabotadores, né? E é difícil a gente compreender isso. A gente segura as emoções, porque em algum momento, às vezes, você fica, sei lá, irritado com o outro, ou bate aquela ansiedade, e você fala, se controla, respira, agora não dá, né? Então a gente fica o tempo todo meio que matando aquilo que a gente está sentindo. Mas uma hora isso pode causar um transtorno. Que tipos de transtornos que a gente pode ter, doutora, quando a gente começa a sufocar esses sentimentos? Que a gente sabe que existem vários tipos, né? Sim. Foi até legal você falar da respiração. Da última vez que eu vim aqui, eu ensinei uma técnica, espero que vocês tenham guardado ela, porque ela é muito válida. A gente fez ela aqui, né, junto, a gente pode fazer de novo, né? E ela é muito válida. Mas isso pode gerar uma ansiedade, pode gerar um quadro depressivo, pode gerar até mesmo um burnout, que é a desconexão total da pessoa com ela mesma. É a entrega total ao que ela tem que produzir, ao que ela tem que fazer, né, ao que o externo cobra dela, negligenciando as necessidades internas. A gente tem um depoimento. Isso, vamos ver? Vamos lá. Meu nome é Zuleika Vignoli, eu sou paciente da doutora Paula Carneiro e eu vim trazer um breve relato no meu processo de recuperação de um burnout. Eu sou gerente operacional de uma multinacional há 7 anos e de 2022 a 2024 foram 2 anos em que eu comecei a sentir muitos sintomas físicos, de esgotamento, de estresse, perda de memória, e os médicos que eu procurava, sempre tentando encontrar uma causa fisiológica, eu resisti bastante, mas em janeiro de 2024 eu resolvi procurar ajuda psiquiátrica. A doutora Paula me acolheu muito bem e ela sempre me alertava para o fato de que eu precisava parar. Decidi me entregar ao tratamento verdadeiramente. Foi aí que eu aceitei ser afastada do trabalho, eu entendi que eu precisava daquele momento para me cuidar. Eu acho que muitas vezes a gente não reconhece que está precisando de ajuda, né? Quando as coisas já estão muito desandadas, já está muito para frente, que a gente vai procurar ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo. E muitas vezes isso poderia estar menos pior, vamos dizer assim, se fosse numa fase anterior, né? Com certeza. Esse testemunho me emociona até. Eu brinquei com ela quando a gente se falou recentemente,
Falei com ela, tanta gente vem aqui me pedindo um atestado, quanta gente vem aqui e repete, tenta me convencer de que ela precisa de um atestado e você que precisa, você não aceita de jeito nenhum. Eu fiquei tentando afastá-la do trabalho durante um bom tempo até que ela aceitasse isso. E a partir dessa aceitação, a melhora veio, ela começou a olhar para si, ela desacelerou bastante e foi se reconectando com a essência dela, se reconectando como mulher, como mãe, como esposa, né, como filha e serva do Senhor. A gente vai perdendo, né, os papéis, né? Quando a gente tem um hiperfoco em alguma coisa, né? Por exemplo, o trabalho. Quando a gente fala do burnout, a gente está falando muito isso, né, doutora? Das pessoas que estão no trabalho, fazem aquilo todos os dias. E eu acho que a gente só consegue perceber, ou a pessoa, ou quem está do lado, né? Quando você fala assim, nossa, mas fulano era tão bom nisso, o que aconteceu com ele que deu um branco, né? Ou o que aconteceu que eu já falei 10 vezes a mesma coisa e a pessoa esquece. Quais são os sinais que a gente pode dar para alguém que está do nosso lado, ou até mesmo que a gente pode pensar e procurar dentro da gente, porque a gente se culpa, né? A gente quer ser super-herói, a gente não quer fraquejar, a gente não quer mostrar as nossas vulnerabilidades, enfim. Como que a gente consegue perceber que a gente está tendo um esgotamento mental, por exemplo, tipo um burnout? Primeira coisa é diminuir a rentabilidade, o rendimento no trabalho, né? Quando a pessoa começa a reduzir o que ela sabe que ela é capaz, quando começam a ter algumas fugas de ideias ou até mesmo dar um branco, às vezes, na pessoa, uma coisa que ela faz todos os dias, de repente ela esquece aquilo. A pessoa que já fica ansiosa quando está indo para o trabalho, né? A pessoa que já vai com aquela ansiedade e que não sente mais prazer, não só no trabalho, mas também nas outras áreas da vida. Porque o esgotamento profissional está tão grande, está sugando de tal forma que as demais áreas da vida também deixam de ser interessantes, porque a pessoa gasta toda a energia dela naquilo, somente. Eu acho que tem um sentimento muito forte entre há muitas pessoas que precisam de ajuda, que é o medo de errar, o medo de falhar, né? Porque essa busca da perfeição em ser um profissional perfeito, de ser uma mãe perfeita, de ser uma esposa perfeita, enfim, essa coisa de ser perfeito nos angustia, né? De querer sempre tá ali no alto, né? E como que a gente pode trabalhar esse sentimento de mostrar que nós somos falhos, a gente vai errar, a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem? A gente compreender que a gente é limitado por natureza é o primeiro passo. A gente não pode achar, não pode nem querer achar que a gente é perfeito ou a gente é o melhor em nada. A gente tem que ter a humildade de reconhecer nossas limitações. E respeitando essas limitações, a gente vai conseguindo avançar mais. Não que a gente melhore, né? A gente sempre vai melhorando, sempre vai evoluindo, mas eu não digo nesse sentido. Eu digo no sentido de satisfazer-se, sentir-se feliz e entregar o melhor que você tem naquele momento. Eu sou limitada, eu sou humana, eu sou cheia de falhas, mas essa pessoinha aqui, miserável, cheia de coisinhas que estão faltando, é capaz de unir o melhor que ela tem naquele momento e entregar, sem cobrar a perfeição, porque a perfeição só existe em um. Exatamente. Tem perguntinha, doutora. Cairon, boa tarde, eu tenho ansiedade. É normal ficar com os pensamentos intrusivos e se preocupando com as coisas que não existem? Nossa. Tenho 22 anos, novinho, né? Novinho e já com um sentimento tão forte, né? Forte. Sim, eu tenho visto as pessoas, quanto mais jovens, mais elas estão iniciando esses sintomas de ansiedade. O mundo está muito opressor nesse sentido. Então, Cauã, né? Cairon, Cairon. Depende do tempo e da frequência que isso está acontecendo. Se os pensamentos intrusivos, né? Se for uma coisa de você estar ruminando algo que está acontecendo, assim, piorando aquela situação, colocando aquela situação como mais difícil,
né? E se isso é persistente, não acho que dá para a gente considerar normal, né? É difícil fazer uma avaliação sem saber o contexto geral. Uma pergunta, assim, direta é complexa. Mas se tiver uma durabilidade menor e tiver relacionada a alguma coisa específica que está de fato acontecendo na vida da pessoa, que ela está passando por isso naquele momento, é normal sim a gente ter um pouco de pensamento intrusivo. O que são pensamentos intrusivos? Pensamentos intrusivos são pensamentos que acontecem independente da nossa vontade. A gente não quer pensar eles, a gente não quer estar pensando neles, mas eles vêm independente do nosso controle. A gente não controlar a sequência de pensamentos. E isso pode tomar uma proporção tão grande, né, que vira um looping de pensamento e engole a existência da pessoa. Geralmente são ruins, são pensamentos negativos, doutora, assim? Geralmente são pensamentos negativos, de menos-valia, de que não vai dar certo, de impotência. Geralmente são negativos. E a preocupação? Porque esse sentimento é um sentimento também que faz... É que a gente está falando de sentimentos que existem mesmo, que fazem parte da nossa rotina. Da nossa vida, né? Da nossa vida, mas aquele momento que ele vira a chavinha. Por exemplo, a preocupação de uma mãe com um filho. Mas daí, por exemplo, aquele pensamento que você fica o tempo todo, por exemplo, pega a estrada, nossa, será que vai acontecer algum acidente? Será que ela vai voltar para casa? Ou então, eu mesma, por exemplo, quando eu fiquei doente, eu tinha uma preocupação muito grande em qualquer um da minha volta ficasse doente. Eu ficava o tempo todo achando que, uma pereba ali na minha cachorra, ela ia estar doente. Ou então, tipo, a minha mãe tossia, pelo amor de Deus, vai procurar um médico porque você tá doente. E daí você fica o tempo todo com essa preocupação que às vezes foge um pouquinho da conta do que é normal de quem você ama, né? Bem, as mães, especialmente, eu alerto o seguinte, cuidado, né, com o que vocês pensam, porque a palavra de vocês tem poder profético sobre os filhos de vocês, né? E pensar que vai dar errado pode ser uma forma de facilitar o caminho do erro. A gente tem que profetizar coisas boas sobre os nossos filhos. E quando acontece de a gente ter uma doença, né, saindo das mães agora e para todo mundo. Quando acontece da gente ter uma doença, a gente passar por um momento difícil, é comum que a gente se preocupe que outras pessoas também possam estar passando. A gente tem que ter cuidado para a gente não ser aquele vilão que leva o outro à preocupação desnecessariamente. Então, assim, a gente ter caridade na fala, a gente não falar afirmando, a gente primeiro acolher e depois alertar sem alarmar. Faz todo sentido, porque às vezes a preocupação, ela se torna isso, né? Você se preocupa tanto que você acaba sendo o vilão da história mesmo. Fulano ali, sempre vai falar que vai acontecer alguma coisa ruim, né? Sempre negativo. E a pessoa acaba ficando, às vezes, com um medo que não existe. Ela não tá tudo bem. Mas ela vai ficar com medo, por tanto você falou na cabeça dela, ela passa a achar que aquilo lá é verdade, né? Sim. A tendência de dar errado realmente é muito grande. Tem mais uma perguntinha, coloca pra gente. É a Regina. Vai lá, Gabi. Boa tarde, meninas. Sinto uma tristeza enorme. Existe cura ou pode ser genética? Posso direto? Pode. Bem, Regina, a tristeza é um sentimento que todos nós temos, né? Sentir tristeza não é sinônimo de estar em depressão. O contexto da tristeza, a intensidade da tristeza, a frequência da tristeza, isso precisa ser ponderado, né? Quando a gente pensa, né? Tem cura. A tristeza não tem cura, é um sentimento que a gente carrega, né? É um sentimento que está dentro de nós e que muitas vezes é o que nos vai fazer refletir para poder mudar de lugar. É validar a tristeza que a gente está tendo, né? Que a gente está sentindo e pensar o que eu posso fazer, qual é o meu papel dentro dessa tristeza para eu mudar de posição, para eu mudar, né, a vida que eu estou tendo agora que eu não estou satisfeita com ela. Então, acho que isso é um pouco a patologização do que é normal.
Eu gosto muito daquele filme, Divertidamente. Vocês já assistiram? É dos sentimentos. É dos sentimentos, exatamente. Lá no centro de comando da Riley, desde que ela é bebezinha, a tristeza já está lá, né? Ou seja, é um sentimento de todo ser humano, desde a infância, e que ele precisa ser reconhecido como válido. É comum a gente ficar triste, a gente se sentir desapontado, decepcionado com alguma coisa. A gente tem que usar isso como uma força para nos mover a melhorar, a aprimorar, a fazer diferente, acreditar mais na gente, sabe? Não simplesmente se entregar à tristeza pelo erro ou pela preocupação, ou... Não, uma coisa não define a gente. E sentir, né? Porque se eles existem é para que a gente sinta mesmo, porque não pode estar e ficar no lugar, né, Exatamente. doutora? Permanecer, né? Ficar ali. Tem mais uma perguntinha. Sandra, boa tarde meninas, tenho depressão, sou filha adotiva e coloquei minha mãe numa casa de repouso. Me sinto culpada, pois ela me escolheu, mas eu não tenho estrutura física e emocional para lidar com o Alzheimer. Como devo agir? Sandra do céu. Eu também tava, eita! Sandra do céu, essa pergunta, ela tem que ser feita para o Espírito Santo. Porque como você vai agir nessa situação, a condução precisa ser do Espírito Santo. Você não deve se sobrecarregar para você não adoecer, né? Quem cuida também precisa e merece cuidados, né? É aquela questão do limite que a gente falou no início do programa. Mas você não vai ser uma filha melhor ou pior por não dar conta de ficar cuidando de uma pessoa adoecida o tempo inteiro. Você não está negando a sua mãe, né? Colocando ela num local apropriado. Você estaria a negando se você colocasse ela e a abandonasse por lá. Aí sim é uma negação. Mas você deixar ela com pessoas preparadas para cuidar dela, né, nas necessidades dela, que muitas vezes podem ser emergenciais, é até um ato de segurança, né? É a gente reconhecer a nossa limitação e saber que tem profissionais para cuidarem. Então, assim, seja presente o quanto você der conta de ser, sempre com carinho, sempre com amor, com paciência e entregando, né, devolvendo, partilhando o amor que existe entre vocês duas. Estar presente, né? Doutora, muito obrigada, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, doutora, muito bom conversar com você, sempre uma paz, né? A gente fica calminho. Fica calminho, muito bom, obrigada. Obrigada a vocês, meninas, é um prazer e um beijo a todos, muito obrigada por nos Obrigada. ouvir. E se você tiver alguma dúvida, aproveita, tem a foto da doutora lá, pode fazer perguntinha, seguir a doutora no Instagram, que depois ela responde para vocês. Beijo, viu? Beijo.